Meu Deus e meu Pai, graças te damos mais uma vez por estarmos aqui. E Pai, nós estamos sedentos de ouvir a Tua palavra. Senhor, cobre o Teu servo com o Teu sangue, que ele simplesmente abra a boca e que o Senhor fale através dele, porque nós estamos sedentos de Te ouvir. Senhor, fala aos nossos corações, que a Tua palavra venha como espada desembainhada, cortando os nossos corações e transformando, Pai. Senhor, cobre Teu servo com Teu sangue, usa-o como eu sei que o Senhor usa ele sempre. Em nome de Jesus nós repreendemos toda a afronta de Satanás contra esta palavra, contra, Senhor, o povo Teu que irá escutá-la, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentos amados com graça e a paz de Jesus, amém? Eu confesso que esse último louvor falou demais no meu coração e não deu para conter as lágrimas. Nesses dias tão difíceis, é muito importante a gente sempre lembrar que existe esperança para a igreja. Existe esperança para os filhos de Deus. E como foi acabado de louvar aqui, o reino vem para os que esperam, o desejado das nações. Jesus, Ele é o desejado das nações. E por isso você pode começar a se alegrar mesmo em dias tão difíceis. Aleluia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 4. Obrigado, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Leiamos a partir do versículo 1, que diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada se difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Aleluia. Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob o domínio da lei, para que recebêssemos adoção de filhos. Versículo 6. Porque sois filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E porque vocês são filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, ao qual clama, Abba Pai. Versículo 7, para nós finalizarmos. De sorte que já não és mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Poderia sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quando os meninos trouxeram esse convite ao meu coração e me falaram o tema identidade, esse tema é um tema que fala muito forte no meu coração, porque eu não sei quantos aqui já tiveram isso, mas eu tive durante um tempo da minha vida crise de identidade. E nessa busca por entender quem eu era, porque eu estava na terra, eu tentei buscar em vários lugares respostas para os meus questionamentos, mas de todos os lugares que eu busquei resposta, apenas um lugar me satisfez: naquele que me fez, naquele que me chamou para Ele, a saber, Deus em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Estou aqui no meu braço com uma pulseira, deixa eu tirar aqui para mostrar para os irmãos. Mas se eu não tivesse dito para vocês que isso aqui é uma pulseira, e apenas mostrasse para vocês, o que vocês diriam que isso aqui é? E essa a resposta, ela pode ser diversas. Mas, da mesma forma que, se eu pego um invento desconhecido para vocês e apresento para vocês, e vocês talvez não saberiam dizer qual o propósito desse invento, nós também não temos a capacidade de dizer quem somos. A única pessoa que pode dizer quem realmente somos é aquele que nos criou. E a resposta para quem nós somos está em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa a falar que durante o tempo em que o herdeiro ele é menor, ele em nada difere de um escravo.
Só que Paulo ele diz que esse herdeiro, que é menor, ele é senhor de tudo, só que ele ainda é menor. Paulo estava aqui se referindo à tutela pela qual estávamos, né, o povo a quem ele estava se referindo, estava sujeito, que era a lei. Mas ele mesmo vai falar que a lei era um aio que conduziria o povo a Cristo. E ele fala que vindo à plenitude dos tempos, o seu filho, nascido de mulher, ele nos trouxe para si. E a Bíblia diz que o Senhor nos concede um Espírito pelo qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. Aleluia. Eu não sei o que essa verdade significa para você, mas você tem um Pai. E você pode chamar esse Pai de Abba. Eu me alegro com essa verdade porque aqui tem pessoas de idades completamente diferentes, faixas etárias completamente diferentes. Alguns são pais, outros são avós, outros são simplesmente filhos. Mas independente de qual estação você esteja na sua vida, uma coisa é inalterável: você continua sendo filho e você continua tendo um pai, o seu Abba. E é interessante que essa verdade que Paulo ele escreve aos Gálatas, ele usa essas mesmas verdades para declarar e para escrever aos Romanos. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia aí comigo agora, em Romanos, no seu capítulo 8. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos capítulo 8. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Romanos 8. A partir do versículo 14, que diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste um espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. E o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Aleluia. 3 palavras saltaram ao meu coração enquanto eu estava lendo e pesquisando sobre o que compartilhar com a igreja. E as 3 são escravidão, aleluia, adoção e filiação. Paulo, escrevendo aos Gálatas, como eu acabei de mencionar, ele fala que o herdeiro, enquanto ele é menor, em nada ele difere de um escravo. E a Bíblia diz que nós recebemos um espírito de adoção. E nós no Ocidente, quando nós olhamos para a adoção, nós temos a tendência a pensar em adoção como uma forma de um filho que tem menos privilégio do que o filho legítimo. Mas a Bíblia diz, e pela história romana, diz que o filho adotivo, eles têm o mesmo direito do filho que tem seus laços de sangue. Eu não sei o que essa verdade representa para você, mas você foi adotado por Deus, e você tem direito de filho legítimo de Deus. Você foi adotado por Deus, e na sua adoção, traz consigo também uma herança. Aleluia. Escravidão, adoção e filiação. E eu pergunto para você nessa manhã: o que define quem você é? Infelizmente, irmãos, nós temos vivido uma geração de jovens que tem se sujeitado e se submetido a muitas coisas que querem dizer quem ele é. E o problema disso é que essas coisas levam o jovem para um estado de escravidão. Vou dar um exemplo para você: o jovem começa a sofrer crise de ansiedade, depressão, e ele começa a dizer que a identidade dele é aquilo que ele está vivendo. Só que a Bíblia, em contrapartida, vai dizer que esse jovem foi adotado pelo Senhor. E esse jovem recebe o espírito de adoção, pelo qual ele pode clamar a Deus e dizer, Abba, Pai. Você não é a sua situação, você não é o que você sente, você não é o que você faça, você é o que Deus diz que você é. E a Bíblia está dizendo que você é filho de Deus. Filho de Deus. Eu acho muito importante termos isso bem definido, esclarecido em nós. Porque quando nós não temos isso bem definido na gente, a gente começa a desenvolver determinadas características e comportamentos que, no meu entendimento, são reflexos dessa mentalidade de escravo. E o problema do escravo é que ele não tem os benefícios que o filho tem. Eu vou dizer para você 5 características aqui,
de alguém que tem a mentalidade de escravo ou de órfão. Bendito seja o nome do Senhor. A primeira característica de alguém que tem mentalidade de escravo ou de órfão é que ele se sente sozinho constantemente. E mesmo quando tem pessoas ao seu redor, ele se sente sozinho. A segunda característica de alguém que tem a mentalidade baseada na sua orfandade, na sua escravidão, é alguém que vê a sua vida pela perspectiva da escassez. Se eu pegasse um copo d'água, enchesse pela metade e mostrasse para você, você diria que ele está meio cheio ou meio vazio. E a tendência daquele que é escravo e que é órfão é olhar para que ele esteja menos cheio. A terceira característica é a carência excessiva. A pessoa ela projeta no outro uma expectativa irreal, ela projeta na igreja uma expectativa irreal, ela projeta no seu cônjuge uma expectativa irreal, ela projeta no seu amigo uma expectativa irreal, porque ela precisa se sentir amado. Aleluia. A quarta característica é a sensação de não pertencer. Eu não sei se você conhece alguém aqui que até vem para os cultos, mas essa pessoa não se sente parte do corpo. Ela sempre está se esquivando. Você convida ela para fazer parte do corpo, se envolver de forma mais intensa, ela está sempre dando para trás. Mentalidade de órfão, mentalidade de escravo. E a quinta e última característica da mentalidade de órfão e de escravo é que essa pessoa ela não só não amadurece, mas que ela não sabe quem ela realmente é. Isso você vê isso refletido, aleluia, nas ações daquela pessoa. É aquela pessoa que vem para Jesus, talvez ela até se afastou do caminho e voltou para Jesus, e ela quer fazer com que Deus a ame por intermédio do seu serviço. Ei, Deus não te ama baseado naquilo que você faz, Deus te ama baseado em quem Ele é. A Bíblia vai dizer, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Não foi iniciativa nossa, foi Ele mesmo, por intermédio do Filho, que escolheu nos reconciliar. Paulo vai dizer que Ele nos confiou o ministério da reconciliação, a saber que em Cristo Jesus, Deus estava reconciliando consigo o mundo. Você é amado. Você é amado. E essa pessoa aqui, nessa quinta característica, não sabe quem é, não amadurece. Ela muitas vezes condiciona a sua identidade ao serviço. Talvez é uma pessoa que recebe um cargo na igreja para estar servindo no ministério. E quando esse cargo é removido dele, aquela pessoa se sente completamente desnorteada porque baseou a sua identidade naquilo que ela faz. Você não é o que você faz, você é o que Deus falou que você é. O que você faz é um reflexo de quem você é, não inverta as coisas. Aleluia. E para cada característica dessa orfandade da mentalidade de escravo, a resposta para todos esses distúrbios, por assim dizer, está no Pai. Não existe nenhum filho que tenha identidade que antes não tenha tido um pai ou uma mãe. Você só pode saber quem você é se você for consultar o seu pai. Da mesma forma que uma invenção desconhecida, ela só passa a ter seu significado, o meio pelo qual ela foi projetada, claro e manifesto. Se ele busca o inventor, você só vai saber quem você é se você tiver diálogo com o seu pai. E o que eu estou trazendo aqui para os irmãos não é nada novo. Todos aqui sabem que são filhos de Deus. Todos aqui sabem que são amados por Deus, mas o problema é que às vezes nós esquecemos dessas verdades. Quantos aqui, em meio a uma pandemia, nós paramos de nos reunir como igreja no espaço físico, não se sentiam em algum momento tristes pelo fato de não estar na comunhão? Quantos aqui não se questionaram acerca de várias outras coisas, pelo fato de estar afastado do corpo, pelo fato de não estar recebendo constantemente palavras da parte de Deus? E é natural, porque nós nos apegamos aos irmãos, nós fazemos parte de um corpo. Mas o Senhor Ele nos convida a nos apegarmos somente a uma coisa, nele. O templo pode até fechar, mas Ele permanece o mesmo. Os irmãos podem até se afastar, mas Ele permanece o mesmo. As coisas, o mundo, o que quer que seja, pode até mudar, mas o seu Pai permanece inalterável. E quer mais uma boa notícia? O que Ele pensa a seu respeito também permanece inalterável. E a boa notícia do Evangelho, ela é tão boa que quando ela nos alcança, nós temos a tendência de dar uma resposta a ela. E isso é bíblico. Mas o problema é que eu vejo algumas pessoas que estão dando a resposta errada para a pergunta correta. Como que eu vejo isso? Lucas capítulo 15. Jesus ele vai contar 3 parábolas. Ele vai falar a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. Quando aquele jovem ele cai em si, após fazer várias coisas ruins,
Ele pensa, vou voltar para meu pai. E ele começa a preparar o seu discurso. Pai, peguei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como dos seus jornaleiros ou empregados. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus. Só que o mesmo Jesus que estava contando essa história, ele em João 15:15, ele vai dizer, já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu te chamo de amigo. Aleluia. Não tem como, irmãos, você querer vir para o Pai e querer pagar o que Ele fez por você, com seu serviço, com seu esforço, não tem como. Aceite aquilo que Ele faz por você e caminhe nas obras que Ele preparou para você de antemão. Glória a Deus. Eu gosto de pensar que Jesus nos convida para sermos amigos, e essa é a relação dele conosco, de Deus conosco. A igreja é a família de Deus. E quando eu estava pesquisando e preparando essa breve mensagem para compartilhar com vocês, eu fui em busca do conceito de pai e de filho. E duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é o conceito de pai em hebraico. A pronúncia, se eu pronunciar errado, me perdoem, é Av. E o significado de Av para pai é aquele que dá força ou autoridade da casa. A força da casa, a autoridade da casa. Filho, por sua vez, é bem a palavra. E bem significa alegria da casa. Com o tempo, o conceito de pais e filhos foi modificado. Mas na palavra de Deus, o conceito de pais e filho permanece o mesmo. Aleluia. Isso é tão bonito porque a Bíblia vai falar que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Festa no céu. Porque um pecador que outrora era escravo, é adotado por esse Espírito e torna-se filho de Deus. Então, a palavra filho significa, aleluia, alegria da casa. Então, quando você vem para Cristo, você se torna filho, você se torna a alegria da casa. E é por isso que o céu celebra, porque alguém que estava longe, alguém que era escravo, alguém que não tinha esperança nem perspectiva, por intermédio de Cristo, do seu Espírito, se torna filho, e você está na família de Deus, você está pertencente à família de Deus, você é a alegria da casa. Aleluia. E é bom pensarmos assim porque a nossa tendência é crescermos, desenvolvermos. Como eu falei aqui, tem avós, tem pais, tem filhos. E parece que quanto mais a gente amadurece, mais a gente esquece que a gente é filho. A gente se preocupa com tanta coisa, cuida de muita coisa, faz muita coisa. E muitas vezes não permite parar e ser cuidado por Deus. Você é pai ou mãe, mas você tem também um pai que cuida de você. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo ele fala, né, que enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo. No grego, por sua vez, existem duas palavras para filhos. A primeira é teknon e a segunda é huios. Em Romanos 8, Paulo fala que existe uma ardente expectativa da criação, que ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O termo ali para filhos de Deus é huios, é os filhos maduros de Deus. Mas para que nós nos manifestemos como filhos de Deus, aqui a Bíblia está falando acerca da plenitude dos tempos, quando a nossa verdadeira natureza vai ser revelada, mas também fala acerca de uma resposta que nós precisamos dar ao mundo. Mas não tem como nós darmos essa resposta ao mundo se nós não sabemos quem realmente somos e qual estágio de maturidade que nós nos encontramos. E eu quero perguntar para você, hoje, você é um filho maduro de Deus ou você é um filho imaturo de Deus? E eu fazer essa pergunta para você, é para que você pense que se hoje você está no estado de imaturidade, você precisa estar no corpo de Cristo. Porque Paulo, falando acerca dos 5 ministérios, ele vai falar que o Senhor deu uns para apóstolos, para mestres, para pastores, para evangelistas, para apóstolos, a fim de que
todos chegassem à maturidade, à perfeita estatura do varão perfeito que é Cristo. Se você está no estágio de imaturidade, você precisa estar alicerçado no corpo, enxertado no corpo, porque é no corpo que você cresce, é no corpo que você é aperfeiçoado, é no corpo que você é desenvolvido, é no corpo que você recebe tudo que você precisa para caminhar e para crescer na fé. Aleluia. Glória a Deus. E o filho, no Antigo Testamento, e até nos tempos de Jesus, ele tinha alguns privilégios, mas ele também tinha alguns deveres. Eu vou ler aqui só alguns aqui para vocês. O filho, ele tinha que ajudar na casa, ajudar a limpar a sujeira, organizar a casa. O filho tinha que trazer alimento para a família. O filho tinha que cuidar dos pais quando eles atingissem a velhice. O filho tinha também que auxiliar os irmãos mais novos na educação e no ensinamento. E o filho também teria que vigiar a casa na ausência do pai. E nesse momento eu quero falar para os filhos maduros. Se você entende que você é maduro, você tem por obrigação auxiliar ao seu irmão mais novo. Auxiliar aquele que é mais novo na fé. Se você entende que você é filho, se você entende que você é maduro, auxilie aquele que está com você, compartilhe ensinamentos com ele, compartilhe com ele aquilo que você carrega da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Dentre muitas coisas, irmãos, uma identidade definida, ela nos impede de viver muitas coisas. Por exemplo, uma identidade bem definida, ela não abre espaço para comparações. Se eu vejo meu irmão crescendo e se desenvolvendo na obra de Deus, eu não vou ter nem inveja dele ou algo do tipo. Muito pelo contrário, eu vou celebrar o crescimento dele enquanto também eu cresço e me desenvolvo. Eu não vou me comparar com ele, não vou permitir que isso me coloque para baixo. Uma identidade firmada também, a pessoa que tem identidade firmada não tem necessidade de se autoafirmar. E uma pessoa também que tem uma identidade definida, ela não tem a consequência de mostrar serviço, porque ela sabe que o valor dela não está no serviço que ela desempenha, está em quem ela realmente é. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma vez que o Senhor nos alcança e nos livra de uma vida de servidão e nos insere na sua família, a Bíblia diz também que nós receberemos uma herança. Paulo diz que nós somos herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. E a cada dia que passa as coisas vão acontecendo e eu vejo que a nossa herança está cada vez mais perto. O que está reservado para nós está cada vez mais perto. E o Senhor, a Bíblia diz que Ele colocou o seu Espírito em nós, que é a garantia que nós somos a sua propriedade, que nós receberemos aquilo que Ele tem preparado para a gente. Não sei se isso alegra o seu coração, mas existe uma herança preparada para a gente. Foi louvado e foi declarado aqui, existe um novo céu e nova terra nos aguardando. Tudo isso que está acontecendo aqui é momentâneo, como Paulo vai dizer, aleluia. Eu pensei que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória que em nós há de ser revelado, aleluia. As tristezas do tempo presente não vão se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Existe novos céus e nova terra preparada para a igreja, existe herança preparada para filhos. Você não é mais escravo, você não é mais servo, você é filho de Deus e filho também recebe herança de Deus. Herança de Deus. Glória a Jesus. E Paulo falando, ele diz que enquanto o herdeiro ele é menino, em nada ele difere de escravo. Isso é natural. Até na nossa lei brasileira, aleluia, o filho só pode ter acesso à herança, a condizer com o testamento, quando ele for maior. E Paulo usa essa mesma didática para falar. Ele fala aqui, que enquanto nós éramos meninos, nós estávamos sobre curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Porém, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher sobre a lei, a fim de resgatar os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Essa expressão aqui, resgatar, bendito seja o nome do Senhor. Em grego,
É uma palavra que se chama exagorazo. Essa palavra ela equivale a quando alguém, a um senhor, ele iria ao mercado de escravos, ele dava um lance e arrematava aquele escravo. Paulo está dizendo o seguinte: enquanto, aleluia, você estava sobre a tutela da lei, enquanto você estava preso por essa lei, enquanto você estava tentando se esforçar para viver para Deus, mas você não podia, porque você vivia na carne e não tinha como obedecer a Deus, Cristo Jesus deu um lance perfeito pela sua vida. Ele pagou completamente o seu preço, e o seu preço não é prata nem ouro, é sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. E quando eu estava pensando sobre isso, me remeteu exatamente a Oséias, quando a sua esposa, ela o abandona e volta para a sua vida. Oh, Jesus. E diz que ela estava ali, e existia um lance mínimo para arrematá-la. Só que o lance que Oséias dá por essa esposa é muito maior do que aqueles estavam oferecidos. Então, muitas coisas quiseram pagar o preço pela mim, pela sua vida, mas Cristo deu o maior lance pela sua vida. Você é filho e você é comprado por um alto preço. Nada nem ninguém pode te definir, porque nada nem ninguém morreu por você. Cristo morreu por você, portanto Ele é quem te define. Você é quem Deus disse que você é, e pela palavra de Deus diz que você é filho amado dEle. Aleluia. Quando eu começo a ler João no seu capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1, eu vibro porque a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aleluia. Eu não sei quantos de vocês, eu não sei como é que foi o relacionamento de vocês com os seus pais, mas o meu relacionamento com meu pai, quando eu me converti, quando eu vim para Cristo, se tornou turbulento, porque meu pai não conseguia compreender que eu tinha que viver a minha vida sob uma nova perspectiva. Aleluia. E quando eu comecei a estudar um tempo atrás sobre adoção, sobre filiação, isso entrou no meu coração de tal forma que eu falei: Senhor, muito obrigado, porque todas as carências que existiam no meu ser, o Senhor preencheu, o Senhor completou. Não espere, irmãos, que o homem, o ser humano, ele consiga compreender ou preencher completamente quem você é. Não existe isso. Somente um pode preencher e trazer significado à sua vida, e esse alguém é Jesus Cristo de Nazaré. Através da sua paternidade, minha timidez, ela permanece em parte, mas a maior parte foi embora. Eu comecei a acreditar que eu podia ser bem sucedido nele. Eu comecei a acreditar que eu não sou mais um pecador, eu sou justiça de Deus feito nele. Eu comecei a pensar que ele me torna santo, que ele me faz ministro de uma nova aliança, que ele pega um jovem que ninguém dava nada e traz para ser ministro do evangelho, traz para ser um filho amado, traz para ser alguém que compartilha boas notícias. Então, em Cristo Jesus, nós recebemos filiação e adoção de Deus. Aleluia. E como eu falei no começo, só existe uma forma de você saber quem você realmente é. E essa resposta está em Cristo Jesus. Em Mateus 16, do 15 ao 18, existe um diálogo entre Jesus e seus discípulos. Glória a Deus. Jesus pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? E uns dizem Elias, um dos profetas. E Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, em contrapartida, ele fala para Pedro: Pedro, não foi nem carne nem sangue que te revelou isso, foi o meu Pai que está no céu. Contudo te digo, tu és Pedro, tu és Cefas, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Talvez você buscou até hoje significado para a sua vida em muitos lugares, mas somente em Jesus você descobre significado para a sua vida e sabe também pelo qual propósito Ele te chamou aqui na terra. Quando Pedro descobriu quem era Cristo, ele passou a saber quem também ele era, o que Cristo esperava também da vida dele. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cristo, ele é apresentado nos 4 relatos do Evangelho de uma forma diferente. Um, ele é apresentado como Cristo. Outro, ele é apresentado como Messias. O outro, ele é apresentado como servo, mas nada toca tanto meu coração quanto a revelação que João traz sobre ele. Ele é o Filho de Deus.
Eu fico pensando, irmãos, no batismo de Jesus. Deus poderia falar muitas coisas a respeito dele, mas Deus falou uma coisa: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Se nós formos olhar, após essa declaração de Deus, ele é tentado pelo diabo. E a primeira coisa que o diabo ele vai tentar Jesus, ele tenta colocar em xeque aquilo que Deus acabou de declarar para Jesus. Ele fala assim: se tu és o Filho de Deus. Mas Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que o Pai falava a respeito dele. Tão jovem, não permita que o mundo queira te modelar. Não permita que o mundo diga quem você é. Somente Deus pode dizer quem você é. Ele fala por intermédio da sua palavra e do seu Espírito. Jesus ele não cede às tentações do diabo. Ele fica firme no seu propósito. Ao longo da nossa vida, nós receberemos várias propostas. Algumas serão boas e outras ruins. Mas aquele que entende que é filho de Deus, ele não se move por propostas. Ele se move por propósito. Mas fica difícil discernir quando nós não sabemos quem somos e por que estamos aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Existe uma herança reservada para nós, irmãos. Glória a Deus. Oh, Jesus, obrigado. Existe uma herança reservada para nós, irmãos. Todos aqui são filhos de Deus. Se você recebe a Cristo, você é filho de Deus. Outrora éramos meras criaturas de Deus. Outrora éramos inimigos de Deus. Outrora estávamos afastados, destituídos da sua glória, mas por intermédio do Filho, Ele nos chama para si e nos torna filhos de Deus. Imagina um rei com seu reino. Aleluia. E ele vai até uma casa de escravos. E ele vê um escravo todo marcado, todo sujo. E ele diz: eu quero aquele, porque a partir de hoje ele vai ser o meu filho. Foi isso mesmo que Deus fez com a gente, meus irmãos. Ele nos comprou, nos resgatou com alto preço e nos inseriu na sua família. E essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia do Evangelho. Jesus continua sendo bom e Deus continua amando. Só para finalizar, vou pedir para que você abra a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Apocalipse. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Apocalipse 3, versículo de número 12. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Todos aqui, sem exceção de ninguém, têm a sua carteira de identidade e após o seu nascimento foi levado a um órgão para obter o seu registro. E lá consta o nome de seu pai, da sua mãe, do lugar onde você nasceu. Aleluia. Seu nome, seu sobrenome. De forma semelhante, quando nós entregamos a vida para Jesus, o nosso nome também é escrito em um livro. Aleluia. Nosso nome é escrito num livro. 3,12 diz assim: ao vencedor, falo-ei a coluna no santuário de Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também o nome dele, gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu. Aleluia. E o meu novo nome. Ainda é Apocalipse. Volta só um pouquinho. Glória a Deus. Apocalipse 2,17 diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Dar-lhe-ei o maná escondido, bem como
lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, ao qual ninguém conhece, exceto quem o recebe. Essa pedrinha aqui, ela fala sobre o período em que os romanos, eles tinham jogos, e aquele competidor, quando ele vencia, ele recebia uma pedra que estava cravado o seu nome, para que quando ele voltasse para a sua região, ele fosse identificado, ele recebesse o prêmio pela sua luta, o prêmio por aquilo que ele combateu. Jesus fala exatamente sobre isso aqui. Receberá uma nova pedra, ao qual está escrito um novo nome, ao qual ninguém sabe, exceto aquele que o recebe. Só que o que mais falou no meu coração foi o versículo que eu pedi para vocês lerem primeiro. Glória a Deus. Deus, ele assume para ele a nossa propriedade. Ele fala: farei dele uma coluna de Deus e jamais sairá. Gravarei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, que é a Nova Jerusalém, que desce da parte de Deus, e o meu novo nome. Aleluia. Embora você tenha nascido em Salvador, ou qualquer cidade que seja, esse não é o seu endereço real. Você está aqui como peregrino, aleluia, e como forasteiro. O seu lugar é a Nova Jerusalém que desce do céu. E o seu nome, aleluia, me perdoe dizer, não é o nome que você recebeu do seu pai, é o nome que você recebeu do seu pai, aleluia, e na sua certidão consta, Filho de Deus, aleluia, e ele diz, estará como coluna do meu templo, e nunca mais sairá, será eterno, meus irmãos, aleluia, será para todo sempre. Ele nos escolheu para si, aleluia, pessoas que não tinham destino, e dá um destino eterno. Bendito seja o nome do Senhor, e por isso nós podemos nos alegrar, meus irmãos. São dias difíceis, mas todas as vezes que alguém te falar que você é filho de Deus, se agarre a essa verdade, porque se você é filho de Deus, existe herança de Deus para a sua vida. Eu gostaria só de orar para a gente finalizar. Se você puder, se coloque de pé, para nós orarmos. Glória a Jesus. Feche seus olhos por um momento, se isso te ajuda. Eu posso até dizer para você que você é filho de Deus. Porém, a testificação dessa verdade, ela se torna real para você quando o Espírito de Deus testifica em seu coração. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Oh, Jesus, eu quero orar por você nessa manhã. Eu não sei se você tem se sentido sozinho. Eu não sei se você tem visto a sua vida a partir da escassez. Eu não sei se você até hoje tinha uma carência excessiva. Eu não sei se você tinha uma sensação de não pertencer a esse corpo. Eu não sei se você era alguém que não tinha identidade ou queria simplesmente mostrar para Deus que você era amado por Ele, por intermédio do seu serviço. Eu quero orar por você nessa manhã. Oh Deus. Oh Senhor. Espírito Santo, a hora é a sua, Senhor. Somente o Senhor pode fazer, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, estou aqui na tua igreja, Pai. Na tua casa, Pai. Com os teus filhos, Senhor. Com os alegria da casa, Pai. Nos tornamos alegria da casa porque o unigênito, o primogênito, se tornou o primeiro entre muitos irmãos. Nós te agradecemos por isso, Senhor. Espírito Santo, te peço que o Senhor testifique, Espírito Santo, em cada coração, a verdade da paternidade de Deus em cada vida, Jesus. Eu não sei se tem pessoas aqui ou em casa, Pai, que tem dificuldade, tem problemas com seus pais, e muitas vezes projeta no Senhor, Pai, o reflexo dessa paternidade, mas mostra para ele, mostra para ela que o Senhor não é como os pais dele, Senhor. Tu és como a tua palavra diz que você é. Eu te peço, Espírito Santo, revela a paternidade de Deus, ó Pai, a esses corações, Senhor.
Que não possa haver espaço para a orfandade, Senhor, mas que possa haver espaço para a filiação de Deus para essas pessoas, Jesus. Faz sempre lembrarmos, Pai, que existe uma esperança viva que nos aguarda, Pai. Que existe uma cidade, Pai, que nos aguarda, Senhor. Que em nós o Senhor porá o seu nome, o nome do seu Deus, Jesus. Que em dias difíceis nós possamos sempre lembrar, Pai, que a nossa leve e momentânea tribulação, Pai, produzirá para nós um peso de glória, Pai. E o que passamos aqui não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada, Pai. Eu te peço, Deus, leva seus filhos ao amadurecimento, Pai. E aqueles que já estão amadurecendo e estão chegando à estatura de Cristo, embora isso leve uma vida inteira, mas eu te peço que na proporção que eles forem amadurecendo, usa, Pai, para ministrar na vida de outros filhos, Senhor. Obrigado por essa manhã, Jesus. Obrigado por identidades afirmadas e reafirmadas em Ti, Senhor. Obrigado porque todo o sofisma está sendo lançado fora agora, Senhor. Obrigado porque filhos como aquele filho pródigo estão voltando para casa, Senhor. Vem até querendo ser servo, mas o pai continua dizendo: Tu és o meu filho, tem uma festa preparada para você. Aleluia, você vem sujo, tem vestes novas para você. Você perdeu o anel que eu te dei, tem anel novo para você. Você veio descalço, tem a sandália do evangelho da paz para você. Aleluia. Obrigado porque quando o Senhor nos recebe, Senhor, existe festa, Senhor. Obrigado por ter pagado o preço pelas nossas vidas, Jesus. Obrigado por pagar o preço pelas nossas vidas, Pai. O Senhor deu lance pelas nossas vidas, Pai. Quando muitas coisas tentavam dar o lance, Pai, para algumas vidas aqui o álcool tentou dar o lance, Senhor. A mentira tentou dar o lance, Jesus. A depressão tentou dar um lance, Senhor. A sensação de não pertencer deu um lance, Senhor. Mas o Senhor disse: eu pago, está consumado. Ninguém tira a minha vida, eu a dou, porque o Pai me deu o direito de entregá-la e de reavê-la. E por intermédio do Senhor, o Senhor comprou para si, Pai, povos de línguas, nações, raças.